Chegando, chegando, chegando para mais umas Segundas Intuitivas. Hoje, dia 19 de setembro, vai ser uma noite xamânica entre nós. Eu estou muito feliz por estar fazendo essa live com a minha convidada Andréa Giaretta. Cheguei! Tava escolhendo aqui um sonzinho para dar um clima para nossa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Beth. Boa noite, Moacir. Vamos começar com o nosso ritual de enviar aviãozinho, né? Pra gente começar. A Andrea deve estar chegando. Então, enquanto isso, a gente vai aqui chamando todas as pessoas lindas para nossa live. Hoje vai ser uma noite muito especial, tenho certeza disso. Principalmente do ponto de vista de vocês aprenderem coisas novas aí, né? O xamanismo, o que significa isso, como que isso faz parte da vida da gente, né? E deixa eu baixar aqui. Opa! E lembrando que, né, também a gente vai tirar as nossas cartinhas depois. Depois eu vou contar tudo para vocês como que vai funcionar, mas tô aqui mandando os aviõezinhos para olhar para vocês e dar boa noite para que eu não tô vendo aqui ainda, mas rapidinho, tô acabando. Recebi as perguntas de vocês, né, elas estão anotadinhas aqui. Então, na hora da tiragem de cartas, eu trago para quem enviou a pergunta lá para caixinha de perguntas, né? Que eu fui disponibilizando no meu Stories desde sexta-feira até hoje, às 18 horas. Então, ok, pronto. Chega. Boa noite, Marta. Boa noite, Ju Costa. Quem mais? Minha amiga já chegou. Já vou chamar ela para subir. A Dani, eu já dei boa noite. Mari Lucy, boa noite. Bom, então vamos lá. Chamar a Andrea para que ela já comece a fazer parte aqui com a gente. E a gente começar no clima, né, do xamanismo. Opa! Deixa eu ver. Isso. Pronto. Agora a Andrea aceitando, ela já entra online aqui com a gente. Vocês estão bem? Fala para mim onde que vocês estão, se vocês estão bem. Como é que vocês estão essa noite? Se vocês cumpriram o meu conselho de vir para cá com uma energia maravilhosa. Oi, Andrea. Eu não estou te vendo. Não, Não, estou vendo agora, sim. uma cama. E já começou bem, né? Vendo uma cama. Já. Aham. Boa noite. Claudinha, boa noite. Querida, estava aqui falando, né, da nossa noite especial, noite temática, né? É a segunda vez que Segundas Intuitivas, né, traz essa noite temática. A Sim, primeira noite foi uma noite cigana, né? E maravilha, aí né? veio a inspiração para a noite xamânica e logo lembrei de você, né, Deia? Porque não poderia pensar em ninguém melhor. Tati, tudo bem? Que honra, né? Tati Tambor aqui. Então, André, o que você acha da gente começar você se apresentando para todo mundo, Sim, dando boa acho noite para todo ótimo. mundo? Acho ótimo. Boa noite, todos que estão aqui presentes hoje, nessa noite xamânica, que é a minha paixão, né? Porque eu, além da minha herança, né? De família, que eu tenho lá na minha origem, eu tenho uma bisa que é índia, e me traz muito essa conexão, né? E o xamanismo para mim desde pequena, hoje eu vejo que ele já era latente. Então vai ser um prazer estar aqui nessa noite xamânica hoje. Você sabe que você me fez perceber, né, lembrar que eu também, André. A minha avó era filha de índios. Olha que legal, Cris. Mas eu sei pouco da história dela, sabe? Ela faleceu, eu tinha 3 aninhos. Mas eu já me percebi, assim, atraída, capturada por algumas questões
da cultura indígena e do xamanismo, acho que muito por isso mesmo, né? Por causa dessa minha ancestralidade. Sim. Mas ainda não fui me dedicar, ainda não recebi o chamado de me dedicar, né, ao xamanismo como realmente um caminho de estudos, Isso. né, e de desenvolvimento. Já fiz algumas práticas, gostei demais, mas ele ainda não está assim presente na minha vida. E quando eu te chamei, é exatamente por isso, né? Porque Andréa, né? Andréa, além de minha amiga do coração, Andréa sempre cuida de mim, com seus florais, né? Com suas terapias e com também os baralhos, né? Sim. Então, a gente conversa muito, então eu sei o quanto que a Andréa é dedicada, é entregue, tá na alma dela mesmo, gente, assim, né? Então, assim, trazer isso hoje, você aqui, também é, para mim é uma grande honra e para as Segundas Intuitivas, maravilhoso, né? Porque acho que se cumpre bastante esse propósito, não só de tirar as cartas, mas de levar um pouco desse conhecimento para que todo mundo que esteja aqui aprenda um pouquinho, né? Saia daqui compreendendo um pouco mais o que que é o xamanismo, né? Então, querido, e para mim vai ser muito gostoso falar sobre isso, porque o xamanismo, fora isso que eu disse, né, de ter essa veia hereditária, o principal dele é que ele não te prende a uma doutrina, né, um dogma, aquelas coisas. E eu já, de longa data, que eu já me via com essa questão livre, né? Ou seja, eu quero sentir, e o que eu xamanismo é o Uhum. sentir. Então, eu justamente me apaixonei por essa prática espiritual, justamente por isso, por ser universalista, por poder trazer a energia de tudo que é criação divina no mundo, né? Então, é isso que me encanta no xamanismo. Na verdade, assim, você me corrija se eu for falar besteira, tá? Assim, na minha visão e pelo que eu andei, né, lendo um pouquinho, ouvindo alguns vídeos de alguns especialistas, que eu achei muito interessante falar aqui, né, nessa live, é que o xamanismo, assim, ele antes de tudo, porque, assim, na verdade, todas as religiões do mundo, em algum momento, passa pelo xamanismo, porque ele está na nossa raiz ancestral, não é Isso. verdade? Então, assim, é o primeiro xamã do mundo, né? Ele existiu na época do gelo, praticamente. Né? Foi Isso. encontrado lá um corpo na Sibéria, tal, de um xamã. Enfim, é uma coisa muito, muito, muito antiga, né? Mas o ponto que eu queria colocar e que me atrai bastante é o fato de que o xamanismo é uma, sei lá, uma linha de, né, uma crença espiritual, uma linha espiritual de cura, mas que depende, antes de tudo, da gente mesmo, né? É a Isso. gente fazendo o nosso processo de cura, né? Exatamente, Pri, exatamente. É isso que é o xamanismo, né? Porque qual que é a busca dele? É encontrar o xamã interior, né? O seu próprio xamã que está em você, a sua essência, né? O seu curador. São os caminhos, né? Caminhos é uma busca, é um autoconhecimento, é um trabalho pessoal, baseado em todas essas energias, da magnitude da natureza, né? Que na verdade o que somos nós, parte dessa natureza. Então, quando a gente fala das árvores, das pedras, das águas, de tudo, a gente não está falando de algo separado, a gente está falando que isso tudo faz parte de um planeta onde fazemos parte, onde somos todos um, né? Então, quando a gente consegue fazer essa conexão e integrar, entender que somos todos parte desse todo, isso é o exemplo de entender o que é o nosso xamã interno, né? Aquele que consegue achar a sua própria cura, o seu próprio caminho, as suas energias, a sua conexão com o mundo invisível, né? E isso está muito, muito, muito em sintonia com o momento que a gente está vendo no nosso planeta, né? Desse Exatamente. despertar, né? Do despertar das questões mais subjetivas da vida, da espiritualidade, não é verdade? Assim, por isso que eu vejo também assim, que a gente vive um momento onde muitas coisas estão se abrindo em termos dessa coisa da cura espiritual. E sem dizer o quanto que isso namora, tudo isso namora com a mulher selvagem, né? Que é a base do meu Isso, trabalho com isso. mulheres, né? Então, É, assim,
é essa volta para olhar para a natureza, se conectar com a natureza, né, entendendo o quanto que essa natureza é sagrada e que ela é a manifestação do divino, né, que está em torno de Isso. nós e dentro de A nós. natureza Né? interna, exatamente, que é a expressão, porque o que é o nosso universo interno? Ele é a expressão, o espelho do universo externo. Então, é uma coisa só que se complementa. Então, a mulher Aham. selvagem é puro xamanismo, né? É encontro da essência, da intuição, da sua verdade, do caminho da beleza. É Aham. xamanismo. É encontrar a Então, quer essência dizer, do então divino. que quando eu danço Pachamama aqui em casa, assim, que ela começa a bater aquele tambor lá, que eu bato o pé, eu estou praticando xamanismo. Tá praticando, com certeza. Os tambores são Oh, sagrados do xamanismo, né? É a é, voz da é, alma e falando com a voz do universo, com a mãe terra, é sagrado, né? E o tambor, além de tudo, ele te faz voltar também ao seu ritmo, né? Porque você bate o tambor, é como se você estivesse ouvindo o seu próprio coração e conectando e ressonando com o coração da terra e fazendo aquela, reverberando aquele som para todos que estão audíveis para isso, né? Então é sim. muito maior do que a gente imagina. É muito conectado, é muito maravilhoso. É tão conectado, porque assim, eu escutei ele é um especialista no Xamã, mas ele é realmente ele é formado pela USP, ele é PhD na cultura xamã, enfim, doutorado, tudo isso. E ele estava comentando uma coisa que eu achei tão interessante, que ele falava o seguinte, que o tambor, né, o toque do tambor, ele é exatamente igual à batida do coração que a gente escutava quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, então a gente perde essa conexão, né, do coração dela batendo e a gente escutando lá dentro, né? Isso. E aí a gente começa a escutar os sons do mundo. E aí ele mostrou um outro instrumento, que agora não vou lembrar o nome, mas é um instrumento de sopro, né? E que quando toca, né, faz a gente voltar para essa conexão. E ele diz o Olha, seguinte, né, que o tambor tem um som grave e o tambor é o feminino. E este instrumento, que ele é um instrumento muito parecido com um símbolo fálico, sim, sim. tá? Ele representa o feminino, o Masculino. masculino, né? Que Então, legal. assim, aí ele faz a correlação de que nós mulheres, aí ela fala assim, mas poxa, mas o tambor é feminino, mas quando eu escuto, ele parece um som grave, né? Enquanto que o outro eu escuto um som agudo, né? Como que é isso? Não está trocado, não? Ele falou, não. Nós viemos, homens, com voz grave, para encontrar a voz aguda das mulheres. E assim é na natureza. O encontro, a busca permanente da Dessa energia totalidade, que é complementar. o feminino e o masculino se encontrando. Lindo, né? Maravilhoso, né? Tudo, na vida, tudo tem essa poesia, né, Cris? A gente só tem que ter os olhos para poder ver e enxergar, porque realmente é uma poesia, né? Se Sim, você for ver esse encontro das energias, né? Os que complementam, os opostos que são importantes, e assim vai indo. E o que sim, que eu falo desse encantamento do xamanismo é justamente por isso, porque ele não passa nada, sabe? Os elementais, a natureza, o povo de pé, que são o reino vegetal, né? As árvores, o povo de pedra, que são os minerais. Então, assim, se você for ver, é muita riqueza, muita riqueza. E, ao mesmo tempo, é a liberdade de você poder se conectar realmente com o mistério, o grande mistério, que é todo esse universo, toda essa divindade. E não te prender a uma questão, a um dogma ou alguma coisa de você ter que realmente acreditar só naquela forma de pensar. Não questionando religião nenhuma, porque eu já passei sim, por algumas religiões e todas me trouxeram algum ensinamento, todas me trouxeram várias questões para refletir, mas onde eu realmente me encontrei é nessa possibilidade de encontrar o divino em tudo e me sentir livre e entender que o divino sou eu, que eu sou o divino, né?
Então, o xamã interno, é esse autoconhecimento que a gente está buscando muito atualmente, é isso, é encontrar o nosso xamã interno, as curas, os caminhos, as jornadas, né? Então, o Sim. xamanismo, para mim, é realmente um estilo de vida, né? É uma prática espiritual que traz muita conexão. Eu acredito que por isso que está aumentando muito a procura pelo xamanismo. Andréa, antes de. Porque eu vou te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, abri a caixinha de perguntas para que elas fizessem perguntas para o tarô. Mas Tá duas bom. delas, na verdade, trouxeram perguntas sobre o xamanismo, e tem muito a ver com esse assunto que você está trazendo agora, Sim. né? Mas antes, vou falar, galera, manda aviãozinho, eu quero essa live com 20 pessoas, Chama um pelo monte de gente menos. aí. Manda coraçãozinho para mim e para André, porque senão a gente fica triste. É, É? Vamos lá, vamos fazer a onda. Vamos fazer a onda, ó. vamos fazer o É? xamanismo na Crescer. legal hoje. Certo? É, boa noite, Cigano. Cigano tá aqui comigo de novo. Gosto muito quando ele vem para as lives. Desde que ele fez a Noite Cigana comigo, ele tem sido assíduo. Legal. Ah, mas a pergunta foi a Mariluce que fez, né? Ela Ah, diz assim, ó. Li que no xamanismo leva muitas considerações para ser um xamã. Como identificar o verdadeiro xamã, né? E aí, eu pegando um pouco disso que você trouxe, né? Desse xamã interior, vamos falar um pouquinho sobre isso? Acho que é legal. então, assim, isso é uma questão que ela realmente ela bifurca. Porque o xamã interior todos nós temos, é uma busca pessoal de evolução, de autodesenvolvimento, de aperfeiçoamento, de curar feridas, traumas, de encontrar o equilíbrio com o mundo externo e o mundo interno. Então, essa é a busca de elaborar e encontrar o seu xamã interno, né? Que é divino, que na verdade ele é o nosso Deus, que a gente chama de Deus, mas é um Deus que está em nós. Então, é o nosso xamã interno. Agora, um xamã que está na tribo, que está lá vamos dizer, uma posição de xamã, porque eu vou dar esse nome de posição, mas não é uma posição, é uma conquista, né? Porque o xamã, ele vive aquela história, ele vive aquela vida ali com tamanha conexão com tudo, que ele realmente entende quais são os caminhos, quais são as práticas e as vivências. Então ele tem naturalmente essa pessoa que é o xamã da tribo, que geralmente é o pajé, né? Que ele já tem mais tempo, tem mais idade, tem mais conhecimento. Então ele se apropria desse, porque o xamã, ele se conecta, ele viaja entre os mundos, né? Ele tá aqui com o pé no chão, na terra, com a sabedoria, com as curas, com as medicinas, com o conhecimento, com tudo, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer a transposição para o mundo invisível e fazer os caminhos de cura que são necessárias para o seu povo, né, para a sua tribo. Às vezes são Uhum. questões emocionais, são questões mentais, porque eles também passam por essas questões, mesmo sendo povos mais naturais, mais conectados com a natureza, mais vivendo sem tantas questões aqui nossa. Mas também tem as questões humanas, né? E o xamã Sim. ele consegue fazer essa conexão entre o mundo invisível e o nosso mundo. Então, isso é um dom que ele adquire através do tempo, hereditário, que é passado também de pai, de avô, de família, o conhecimento ancestral, ou é uma pessoa tão extremamente conectada com todo esse propósito, essa missão, que a gente fala que ele recebeu o chamado, né? Ele tem um chamado para ser o xamã daquela tribo. E realmente ele Sim. consegue colocar em prática essa virtuosidade, porque é uma virtuosidade, né? É realmente muito bacana. Algumas, assim, eu li que algumas tribos bem primitivas, quando elas queriam saber que naquela geração de adolescentes quem é que seria o xamã, eles pegavam esses adolescentes, muito jovens mesmo, e aí eles iam para a floresta, para muito longe, e aquele que conseguisse voltar vivo, porque nenhum voltava vivo, era o iluminado.
Então, ele conseguiria superar as mais difíceis Pronto. dificuldades, provas, né? E aí ele se mostra para a sua tribo como um xamã, né? Sim, Então, sim. assim, e assim, eu acho que é interessante a gente apontar aqui que assim, não é só uma questão de desafios porque ele vai encontrar um urso Não, ou um não, animal. não. Não, é muito maior do que isso, né? É, São é todas uma as coisa mais provas. Ele espiritual. vai ter que buscar alimentação, ele vai ter que buscar a sua proteção, ele vai ter que se conectar mesmo com a Sim, terra e com o céu para poder olhar para essas estrelas, enfim, fazer toda sim. essa interação que é o que permite a ele sobreviver, né? Exatamente. E não só essa parte prática, o xamã é aquele que sabe ler os sinais, ele sabe ler o que está nos olhos, né, aquela pessoa da tribo ou alguém da convivência dele, ele sabe ler a natureza, ele realmente ele é conectado, ele faz parte. Por isso que a gente fala que é o chamado, ou ele é muito já de ancestralidade, ele já traz aquela veia já, né? Então é assim Sim, uma coisa bem forte, bem forte. E aí a gente na metáfora traz a busca pelo nosso próprio xamã, né? Que é encontrar essa integralidade, né? Conseguir navegar nos nossos mundos, né? Nas nossas dificuldades e desafios e fazer nosso processo de cura pessoal. sim. Aqui tem uma pergunta também que acho que tem muito a ver com isso, né? Já pegando os ganchos, que é da Ju Costa. E a Ju fala assim: xamanismo, quais aspectos pode ajudar nas nossas vidas? Nossa, vários aspectos, vários. Então, o principal que eu digo é esse, é você entender que você tem que olhar para si, né? Que o Uhum, grande lance do xamanismo, e o mundo hoje está em voga tudo isso, porque é o autoconhecimento, mas é olhar para si. Então, o xamanismo, o que ele traz? O natural, o simples, o olhar para você abrir uma janela para olhar para a natureza e realmente enxergar a árvore, enxergar a natureza, enxergar um rio, um lago, não só passar e falar que lindo pelo hábito, mas realmente estar ali presente, que é outra coisa que eu trago muito para mim, que é o ensinamento forte do xamanismo, que é o estado de presença. Eu estou aqui agora. Eu uhum, respiro esse ar aqui agora. Não estou pensando no que eu fiz ontem e nem o que eu vou fazer amanhã. Isso é um sim. grande ensinamento do xamanismo. Então, eu É, falo que esse é o principal que o xamanismo tem para ensinar hoje para o mundo presente. Porque é o que de verdade, a gente e desaprendeu a estar no presente. e de verdade, assim, hoje o mundo ou ele é ansioso, ou ele é Depressivo. ansiosidade, né? Ou ele é ansioso ou ele é depressivo. Isso, Porque ele olha ou né? para o futuro ou para o passado. Exato. Exatamente. Então, assim, essa busca de aprender a viver o aqui e agora é importantíssima. Em todas as relações, pessoal, assim, na verdade, nas relações mais corriqueiras, as mais importantes, né? Exatamente. A gente É está encontrando a beleza agora. das coisas, né? É encontrar a beleza Aham. das coisas. É menos consumo, é mais natural, é o ser mais natural, ou seja, é voltar mais aos princípios da nossa origem, né? A gente não Aham. quer dizer assim, voltar a ser como era antes, mas e o progresso? Não, podemos viver o progresso, mas com Sim. consciência, né? Com No consciência. consciente. O Luiz está falando aqui, né? Eu lembro que eu te disse ontem que a gente ontem estava batendo um papinho e a gente estava falando exatamente sobre isso, essa necessidade da gente focar no presente, né? Isso. Que é bem difícil, né? A gente está É sempre. Se eu difícil. estou no domingo, eu já estou pensando na segunda-feira que eu tenho que fazer a reunião que eu vou, como é que eu vou fazer no trabalho, então, enfim, né? Se eu estou na sexta, eu já estou pensando o que eu vou fazer no sábado, e assim a vida vai nos levando, né? Isso, vai. Voltando, voltando aqui nesse aspecto, né, do xamã, uma outra curiosidade que eu queria te ouvir, porque assim, a gente, quando fala dos povos indígenas, a gente vai ter que lembrar aqui que, por exemplo, os Estados Unidos, né, esses filmes antigos então, mostravam tantos índios americanos, né, que assim como os nossos, também foram extintos, né?
Mas a gente Sim, percebe muitas diferenças, pelo menos assim, nas características físicas e tal. Mas eu queria te ouvir, assim, existem diferenças também na cultura dos povos indígenas brasileiros sim, e americanos, só como exemplo com outros do mundo que não se resume só a isso aqui. sim, sim. Existem diferenças de rituais, de práticas, e tem pontos em comum, como é que é isso? Sim, Cris. Assim, os povos norte-americanos são o que eu tenho um foco maior nos meus estudos de xamanismo e os que a gente traz mais raiz em termos de conhecimento. Por quê? Porque eles ainda foram um pouco mais preservados. Apesar de toda a história e tudo, eles foram um pouco mais preservados. No Brasil, a gente sabe que houve muitas perdas, né? Muita, inclusive não só a perda física, mas a perda de memórias, né? Não teve cultivo muito a arte, a cultura dos indígenas, não teve esse cuidado no Brasil. Então, isso fez com que fosse perdido muita coisa, né? Muita coisa. Mas, por exemplo, Uhum. existe diferenças de rituais, por exemplo, no Brasil, que tem tribos no Brasil que não usam medicinas, tem tribos que não usam tambor, só usam a maraca. Existem algumas diferenças, né? Culturalmente, porque naquela tribo eles não têm essa prática. Mas assim, isso não significa que não sigam a mesma tradição, também são do xamanismo, só tem diferenças culturais, né? O artesanato é diferente, assim como quando a gente vai de um estado para outro, a língua nativa também muda os dialetos. E alguns hoje a gente nem tem mais, muito se perdeu da cultura, porque não teve aquela coisa de um filho, um neto que foi passando, porque eles não escreviam, era passado oralmente, né? É Porque que no nem os xamanismo. ciganos, né? Essa dificuldade de Isso, se construir a história dos ciganos, né? Porque eles também não exatamente. escreviam, né? Então tinha um hábito, É. inclusive, quando o cigano morria, até a carroça dele, com tudo que existia dentro, era queimada. Então, assim, ficava realmente sem referências, né? E a mesma Exatamente. coisa, então, acontece com os povos Sim, indígenas. sim, a maioria. Porque os ciganos, se você for ver bem, eles são xamânicos também, né? Ciganos são um clã muito antigo É também. verdade. E são Viu, também muito Cigano? conectados. O Cigano estava querendo, a pergunta dele tem a ver com isso, mas É, logo, logo a gente vai tirar cartas. E lembrando, pessoal, no final tem uma surpresa para vocês. A Andrea vai fazer uma surpresa bem legal para elevar aí o nosso nível vibratório, né? Então fiquem aí, vão chamando mais pessoas e mandando mais chama, coraçãozinho pra gente, chama hein? bastante gente aí para ouvir sobre a história aqui do xamanismo e fazer Isso. algumas práticas. Porque a gente, quanto mais pessoas souberem, praticarem e se interessarem, quiserem conhecer, melhor. Porque realmente é muito lindo, né? É muito profundo. E às vezes, agora está tendo mais informação, mas não era muito divulgado, né? Agora sim, está começando a chegar. Mas E assim, até voltando. quero trazer um pontinho que a Andrea falou, medicina, né? A medicina da floresta é uma linguagem, né, típica do xamanismo, né? Para eles entenderem também um pouco isso, quem não conhece um pouco mais do xamanismo, né? Então, quando a gente está Então, eu vou falando da falar medicina, das práticas, Cris, já que você falou da medicina, eu vou falar das práticas ritualísticas que os povos normalmente fazem, principalmente os povos norte-americanos, aqui também os povos Runiquim, aqui no Brasil, lá mais para a região do Acre, tem várias tribos, no centro-oeste também tem, Kaiowás, tem tribos várias, né? São menores, algumas, mas ainda estão lá. Então, assim, os rituais são justamente para unir esse grupo, essa tribo, que a gente chama de clã também, porque é uma reunião de pessoas da mesma forma de pensamento, que estão lá na mesma tribo, morando juntas, dividindo todas as mesmas práticas. Então, sim, elas se reúnem, por quê? Porque ali tem comunidade, tem auxílio, tem conhecimento, tem respeito, tem as hierarquias, cada um tem sua função. É um povo que tem a sua disciplina, né?
Então, eu acho muito Sim, tem uma legal. cultura social muito bem construída, Muito. gente. Na verdade, nós viemos disso, né? Sim, sim, Mas é muito bonito isso, tem, cada um tem seu papel, sua responsabilidade, né? O isso, respeito pelo que cada um respeito, produz, né? isso, Tendendo a sempre ser em sociedades mais igualitárias também, né, André? sim, Né? O homem e a mulher, né? O que cada um, o papel de cada um, sei lá, o homem vai para caça, a mulher está cuidando ali da agricultura, da casa, né? Da sim, sim. vestimenta. É. E as mulheres têm, elas juntas se unem muito para fazer o conselho delas, né? Ajudar muito o feminino, né? Tem uma parceria grande, os homens também têm. Claro que com a modernidade, né? Nós estamos falando hoje do movimento mais neo-xamânico, porque é um Sim, xamanismo mais urbano, que a gente não sim. consegue mais colocar em prática, porque a gente não nasceu índio, né? Então a gente realmente não tem aquela, mas a gente traz bastante das práticas deles. E dos hábitos, das tradições, a gente tenta também agregar no nosso dia a dia. E os rituais de cura deles são muito profundos. Eles usam vários tipos de medicina, que para eles é normal. Fora os rituais que a gente fala que são os de celebração e de cura, que é onde reúne muitas pessoas. Tem os rituais com tambor, tem as rodas de fogueira, tem as rodas de contação de história, tem as rodas de fala, que a gente fala que são as rodas de cura, né? O bastão falante. Então é Sim. muito rico, muito rico. Eu agora só outro insight, né? Porque há muitos anos atrás, né, quando eu trabalhava mais com empresas, então eu adotei a pedra. Eu adotei uma pedra, que era a pedra, quem segurava a pedra detinha o poder de falar ali no grupo, na turma do treinamento que eu estava desenvolvendo, né? Então só podia falar quem estava com a pedra. Então a gente fazia check-in, check-out com a pedra, Ah, que né? legal, é o bastão falante. Exatamente, é um bastão. Então, como é que eu estou chegando? Então, quem estava com a pedra falava e depois agradecia e passava a pedra para o próximo falar. Então, quem não tinha a pedra na mão não podia falar, tinha que apenas ouvir, né? E tem a roda da chanupa, que o cachimbo sagrado, que os homens também fazem para as orações, para as intenções. Então, se você for ver, são vários sistemas ritualísticos que ele tem os benzimentos, né, os rezos, e infinitos meios ritualísticos que eles têm para manter o quê? Tudo em harmonia, para trazer a cura, para trazer o bem-estar da tribo. Acho que eles não estão gostando da nossa conversa, não, porque eu não estou vendo nem um coraçãozinho mandando pra gente. Ah, Coração. não acredito. Coraçãozinho, foguinho, tudo. Isso, e não chegamos ainda no 20, hein? Ah, que pena. Chama mais gente. Chama os amigos, parentes, para conhecer sobre o xamanismo. Aprender um pouco sobre isso. Vamos falar sobre animais de poder? Vocês conhecem, pessoal, já ouviu falar do animal de poder? Como é que é isso, né? Olha, Isso, esse assunto, isso vem da cultura xamânica, né? isso é uma prática do xamanismo, porque o que é o animal de poder, né? Na verdade, nós seres, como eu falo que nós temos integrado em nós tudo do universo, nós temos também energias de todas as formas que eu posso dizer. Nós temos uma energia materna, nós temos uma energia masculina, feminina, energia para isso, energia para aquilo. Nós vivemos os arquétipos. E o animal de Isso. poder é uma energia ancestral animal que nós temos em nós. E o que a gente fala de poder, por quê? Porque em mim tem um, que é o mais, que se expressa mais, que fala mais forte comigo, que é a minha energia, né? Que na verdade é um animal guardião, na verdade é uma energia que está comigo, me protege e também me acompanha. Então, cada pessoa tem um animal mais forte, presente, que a gente fala que é o animal de poder. Mas fora esse animal de poder,
nós temos, que eu falo que é o totem, né? Que são 9 animais totêmicos. Então, nós temos o animal que cuida do nosso lado esquerdo, que cuida do nosso lado direito, um animal que cuida da nossa em cima, animal de cima, animal de dentro que cuida aqui do nosso coraçãozinho, animal de fora, animal de baixo. Então, nós temos 9 animais, é um totem ao nosso redor. E cada um traz uma energia. Então, um exemplo, que energia que vem do meu coração? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é um urso, né? É uma energia forte, né, que acolhe, que é uma energia do urso que está no meu coração. Vou dar um exemplo, não que o meu seja, mas aí que energia eu tenho animal de cima? Eu tenho lobo. O que é o lobo? É a liderança, é o ensino, né? Ele é professor, ele está sempre em grupo das matilhas, né? Então é aquela coisa de guiar. E assim vai indo. Então a gente tem essa energia forte em cada parte do nosso corpo aqui, espírito sagrado. E cada uma dessa energia nos guia, nos orienta. É onde também podemos nos aperfeiçoar, porque se você percebe que aquele animal está ali, o que é que ele tem para me ensinar? Porque às vezes você tem fragilidade naquela região, naquela energia. E você precisa aprender com aquele animal. Ele está ali, então ele está me ensinando a ser líder, a ser forte, a ser guerreiro. Então vamos lá, vou aprender com ele. A energia dele está comigo. Então, geralmente, esses animais não mudam. Pode ser que um ou outro pode, ao longo de um bom tempo da vida, mudar. Mas, geralmente, eles não mudam, né? Porque é o seu totem. É a sua energia dos animais. E para se descobrir isso, você precisa realmente A Luzia está perguntando isso. Você precisa o quê? Descobrir isso, você precisa realmente estar aberto, entregue, e é feita uma meditação profunda, onde você vai acessar essas energias e você vai anotar todos os seus animais totêmicos. E depois, é claro, que você também vai se debruçar um pouquinho em estudar cada um, qual é o aprendizado que eu tenho para cada um, o que é que cada um está querendo me trazer. Você vai encontrar tanto as virtudes que você tem naquela energia, quanto também os desafios que você tem para se desenvolver. Então é muito potente, muito potente. Que a Ana também está perguntando, né, como saber qual é o nosso totem. Ana, assim, na verdade, né, pessoal, assim, a gente precisa estar num estado alterado de consciência, né? Então eu preciso usar drogas? Não necessariamente. Uma meditação ela é uma boa meditação, né? Ela propicia estado alterado de consciência. E agora eu quero até contar uma história minha, que eu vi com a Andréa. Eu corrigir um pouquinho, não é preciso usar drogas nunca, né? Nunca, mas assim, por exemplo, o chá, ele contém algumas substâncias químicas que nos levam, e aí as pessoas chamam de droga, né? Mas não é droga, né? Na verdade é isso, é uma composição química que altera o estado de consciência, né? E aí, olha só, vou contar a minha história do meu animal de poder. A Andréa estava aqui em casa, no meu quintal, né? Trouxe a maca dela e estava fazendo uma sessão de barras de axis em mim, porque a gente trocava, uma fazia na outra e tal, isso antes da pandemia. E aí eu tava lá e eu, de repente, me entrego, porque eu me entrego mesmo para as minhas terapias, e eu viajei, né? Parece que a gente está adormecido, enfim, mas tava ali, mas não tava. E de repente, gente, veio um lobo gigantesco e ele veio e encostou o nariz dele no meu nariz. Foi a coisa mais linda, porque em momento algum eu tive medo do lobo, né? É aquele animal muito maior do que eu, né? Que eu poderia preferencialmente dizer que era a minha loba, né? E aí, quando eu voltei, que eu contei para o André, eu falei, André, veio isso, né? Então, assim, foi uma experiência linda. E aí que eu entendi agora que era o meu animal de poder, porque ele se manifestou naturalmente para mim. Então, assim, isso requer talvez algumas práticas, né? Talvez não vai ser logo de primeira, né, pessoal? Mas requer algumas práticas. A pessoa consegue, Cris, numa boa meditação, consegue acessar. É mais o que a pessoa se permite, né?
Aham. E Você- tem uma coisa, viu, Andréa, que é muito interessante nessa busca meditativa para encontrar o animal de poder, é que todo mundo quer ter um leão, um lobo, Isso, né? E eu achei um cara bem legal outro dia, conversando com ele, ele falou que o dele era uma formiga e que ele não aceitava, né? Quando veio a formiga, ele, pô, uma formiga, né? Mas pensa, mas formiga o é um ser. trabalho dela é maravilhoso, o trabalho da família. Exatamente, né? Então, É. assim, é para ir com a alma aberta, para ir com a alma Isso, limpa e isso. deixar ele se manifestar, né? Exatamente, é. Sem passar pelo seu julgamento, né? Porque aí você começa a querer selecionar o que é que está vindo, querer escolher o que é que vem. E não é assim que funciona. Você realmente tem que estar aberto para que as coisas venham e fluam. E aí você anota lá os seus animais e depois estuda em cima deles, né? Para fazer um trabalho mesmo pessoal, né? Fazer uma É, lapidação. a Tati, inclusive, a Tati também está dizendo aqui para a Ana que existe uma vivência específica aí para se conectar com o totem, Ana. Isso, isso. Segue, Ana Hetten, segue a Tati Tambor, porque ela é, ó, fantástica, viu? É Ela maravilhosa. ela é É a autoridade no mestre, né? Brasil, É hein? a mestre, é a tamboreira, é tudo, é sensacional. Né? É. Ah, bom, Então, Cris, viu, uma coisa legal que eu queria trazer também é os elementos e os objetos sagrados, né, que também são utilizados. Aí eu até trouxe alguns aqui para mostrar, né, para sim. o pessoal ver, por exemplo, ó, uma chanupa. A chanupa, que é onde você faz a consagração do tabaco, que é o pai tabaco, né, que também é uma entidade no xamanismo. E aqui é considerado a parte do fornilho do feminino, e essa parte aqui, ó, é o do masculino. Então, a junção das duas partes, que é o masculino e o feminino, ele se desrosca aqui, ó, e você Aham. junta as duas partes, o masculino e o feminino. E aí, aqui no fornilho, você põe o tabaco e faz a consagração do tabaco. Aí o que é feito com a consagração do tabaco e o cachimbo sagrado? É quando você quer fazer uma oração, é quando você quer enviar uma intenção de cura ou fazer uma limpeza no ambiente, de ordem espiritual. Você põe o tabaco aqui, acende e chanupa. E a chanupada, o que acontece? Você não pode tragar, você só pita. Então você puxa e solta, porque o intuito é fazer a intenção com o pai tabaco. Oração, intenção, oração, intenção. O pai tabaco não se pode tragar, porque seria como se fosse uma ofensa com o espírito do tabaco. Esse é a chanupa sagrada. Essa daqui é a maraquinha. A maraca também é sagrada e ela é um objeto de muita conexão, muita limpeza. É usado muito para várias formas de limpeza e para dança, né, ritualística. Muito legal. Aí, fora esses aqui, tem o tambor, né? Eu trouxe um modelo de tambor hoje, que é o modelo Cherokee. Olha que Eu lindo, hein? Lindo, né? Parte do couro liso é feminino, parte do couro com pelo é masculino. Aí as duas energias se complementam. E o E som tem você um que fez o seu tambor? Sim, eu que fiz os meus tambores, né? Porque eu sou fã de tambor também, tenho vários. Cada um traz uma história para mim, cada um traz uma energia, uma conexão. A grande mestra dos tambores aqui é a Tati. Quem que um dia quiser fazer tambor aqui é com ela, porque é sensacional tamboreira. E, e aí os tambores são a sua energia. E sempre que você faz um tambor, você se transforma de uma forma assim inacreditável. E ele é um processo de cura grande. Aí você ainda tem um tambor e vai para uma vivência, ou você vai para uma vivência do Chale, por exemplo, que é uma prática do xamanismo, que é o retorno ao lar, ou seja, retorno a si mesmo, encontrar com a sua essência, se acolher, se amar novamente, se enxergar de novo, né? Um retiro maravilhoso. Também tem muitas práticas com tambor, então é maravilhoso fazer. São os instrumentos que a gente fala que são sagrados, né? Tem
mais alguns, mas assim, o que deu para eu trazer aqui hoje foi isso. Então, querida, estou olhando, estou acompanhando a nossa hora. Vamos partir agora para a segunda etapa, Vamos. que é tirar as cartinhas. Pessoal, então, a primeira etapa agora, a Andrea vai tirar umas cartinhas do oráculo dela. Qual que é o nome mesmo? Cartas do Caminho Sagrado. É baralho xamânico da James Sans. James Sans. Sim. Então, assim, a primeira parte, agora a gente vai tirar uma mensagem coletiva para nossa noite. Todo mundo que esteve aqui, né, e que vai assistir essa live depois, né, poder refletir um pouco, né, sobre essa mensagem que vai vir aqui para a gente agora, né? E depois, aí a gente vai tirar as cartas das perguntas de todo mundo que deixou as perguntas nesse final de semana, no meu Stories, né? Boa noite, Getúlio. Getúlio. Maravilhoso. Getúlio e a Keila, dois amigos muito queridos. Sim. Então, eu estou embaralhando aqui, Cris. Certo. Mas sabe o que a gente não falou, Cris? É interessante falar, nem que for mais assim rapidinho, sobre as práticas curativas do xamanismo. Quais são as medicinas que eles costumam usar, né? Tô achando que a gente vai ter que fazer a dois essa live, né? É verdade, é tanto assunto, né, Tati, eu, Cris, que tem que fazer. Não, eu acho que só essa das práticas da medicina, da floresta, já cabe, assim, um aprendizado enorme, pessoal. Só essa que eu vou dar uma nova live. Então vai falando, pode ir. Então, vou falar um pouquinho rapidinho. Normalmente, essas práticas que a gente faz no xamanismo, é usado muito algumas medicinas, que são justamente para trazer equilíbrio, trazer centramento, cura, né, a busca do autoconhecimento. Então, normalmente se usa o rapé, que é o tabaco, né, com cinza, que é justamente para trazer esse centramento, esse alinhamento. É muito bom para ansiedade, para trabalhar questões do estado de presença que eu tanto te falei. Aí também tem a ayahuasca, né, que é o chá enteógeno, não é alucinógeno, não é droga, é o enteógeno. Por quê? Porque ele vai fazer um trabalho interno. É uma expansão de consciência onde você vai olhar para as suas questões internas, vai conseguir fazer reflexão nos seus pensamentos, nas suas emoções. Esse chá, ele é a junção do cipó jagube com uma folha chacrona. Isso já é uma coisa muito antiga, é ancestral, e aí tem muita história, teria que ter outra live para falar mais sobre isso, mas a ayahuasca hoje é muito maravilhosa, o trabalho dela é bem profundo, e tem curado muito, tem ajudado muito em questões de depressão, e ansiedade, cura de vícios e etc. Aí temos a sananga, que é um colírio também maravilhoso, que esse colírio os índios usam muito para caça e até para tratamentos também de questões físicas dos olhos, né? Questões de visão. Mas a gente, nos rituais ou nos momentos que achar conveniente o uso, ela é usada para quê? Para trazer essa calma. Porque na hora que você usa o colírio, ele faz um movimento que é te trazer para dentro. Então, naquele momento, você se recolhe como se fechasse numa casinha, que é a sua casinha, seu coraçãozinho. E ali você se fecha ali, consegue acalmar, consegue refletir. Então, eu falo que é uma medicina da meditação, da reflexão. E ajuda muito em várias questões. Eles chamam de medicina do amor, porque ela realmente te faz trazer muitas curas. Ela faz a limpeza da janela da alma, que são os nossos olhos, né? Limpa os panemas, né? Que são as questões astrais, né? Tudo aquilo que a gente registra nos olhos e não queria ter registrado, às vezes coisas negativas. E fora essa tem o cambô também, que eles chamam de vacina, a vacina do sapo. A vacina do sapo é usada mais para um olhar físico, mas também cuida muito do espiritual, porque ela também faz essa limpeza
nas panemas, que são todos as nossas toxinas externas, né? Tudo aquilo que a gente guarda na mente, no corpo, que precisa limpar, né? Os miasmas e tudo mais. Então, o cambô vem como esse veneninho, mas ele não vai envenenar o seu corpo. Ele só te dá um reset, ele te dá um choquinho, né? Que eu falo que como se fosse você tomasse um energético, e aí você faz uma limpeza, e essa limpeza põe tudo que não está te servindo para fora, e aí você está renovada por um tempo. É uma medicina muito boa também. E tem outras medicinas aqui no Brasil não é utilizado, né? Tem o peiote, que é mais norte-americano, tem outras, aí várias que acho que as mais usuais são essa, então nem convém, mas deve ter mais de 10 medicinas que são utilizadas. Agora, onde buscar tudo isso, né, pessoal? Assim, também é importante, né, André? Não é em qualquer lugar, porque assim, a gente está Não, vivendo um mundo de modismos, né? E até o xamanismo exatamente. hoje, ele está entrando um pouco nessa linha do modismo, né? Sim. Então, sempre Então, buscar em lugares realmente de pessoas sérias, né? Comprometidas não. mesmo, com o aspecto também da espiritualidade da coisa, né? Sim, sim. Isso é assim, uma orientação e uma dica aqui minha. Realmente, é tudo muito lindo, tudo muito. O trabalho é muito profundo, é bonito e traz um benefício, mas antes de qualquer coisa, vejam onde estão indo, peguem indicações de gente conhecida que já foram, leiam, façam todo tipo de pesquisa antes de irem em algum lugar que vocês não conheçam. Porque realmente, quando a coisa começa a tomar uma forma, um volume, e vai crescendo desarvoradamente, que é o que está acontecendo, está crescendo a procura justamente pelo benefício, acontece Uhum, essa criação de várias coisas, de várias situações, e que a gente sabe que muitas delas não é legal, né? Acontece coisas bem negativas até. Então, tem que ter um crivo, tem que ter um olhar bem seletivo para você poder fazer um processo desse, sim, né? sim. Porque é uma coisa É. séria. O Então, Getúlio inclusive, está comentando que o Cambô dá aquele up, né, na imunidade, né? Então, isso, assim, com todas essas pandemias e tudo isso, um monte de doença nova que está surgindo aí, bem nossa, interessante, né? é muito bom mesmo. O Cambô tem para vários. Tem gente que usa o Cambô como tratamento, né? Faz um pouco mais de aplicações, pode ser usado para tratamento de pele, tratamento de questões do útero feminino, né? Do útero. Tem alguns tratamentos, mas claro que para você tomar uma atitude dessa, antes você tem que ter um lugar muito bem indicado, tem que conhecer primeiro, tem que ter orientação primeiro, tudo isso, não é ir chegando, eu quero fazer, eu ouvi falar. Não, não é assim, porque é coisa séria. E também a gente Uhum. entende que a busca pessoal, né, de se aprimorar o autoconhecimento, ela tem que estar caminhando junta com todo esse cuidado que você vai ter agora, né? De olhar para essas questões mais naturais do xamanismo. Então, vamos buscar uma coisa bem coerente, né? É. Estou preocupada com a nossa hora, viu? Já são quase 21. Ah, então bora, Cris, que Vambora, e daí a vambora. gente vai falando, né? Exato. Eu falei, gente, é muita coisa, é muito rico. E assim, acho que Precisamos a mais live, live. essa live ela tem essa proposta, né? De Sim, trazer realmente um pouco dessas informações que a maioria não conhece, né? Nunca foi buscar, enfim, né? Que é exatamente para compreender essas coisas que estão aí disponíveis para a gente, né? E que a gente possa fazer escolhas mais conscientes, né? Então, acho que sim. antes de tudo é isso. Então vamos lá, agora vamos tirar a cartinha para a Andrea primeiro fazer uma mensagem coletiva para a gente e depois a gente Sim. começa a tirar aqui das perguntas. Temos 10 perguntas, Andrea. Uau, nossa, Cris, então nós temos que caprichar, né? Então tá, gente, eu vou aqui me conectar com essas cartinhas maravilhosas do Caminho Sagrado e vou tirar a cartinha para nosso encontro de hoje.
Uau! Já saiu uma maravilhosa. A flecha. Essa carta, ela diz o quê? Siga a sua verdade. Siga aquilo que faz sentido para você. Não vá pela onda, não vá com os outros, vá pelo que é importante para você, pelo que faz sentido, pelo que é verdadeiro, né? Pelo que preenche a sua alma, né? Sua paixão pelas coisas, e siga essa seta. Essa seta chama-se a flecha. Quem detinha a flecha na tribo era aquele índio que todos sabiam que ele era o mais autêntico, o mais verdadeiro. Quando ele falava, não tinha dúvida, porque as pessoas já sabiam que o que ele falava era. Então é isso que a carta quer ensinar. O que você fala é, siga o que você fala, faça o que você fala. Lindo! Sinta também, né? Sinta também o que você fala. Carta maravilhosa. Mais uma? Mais Vou uma. tirar 3 cartinhas. Então, essa Então, primeiro foi maravilhosa. a flecha. Essa daqui foi a primeira. Vamos ver a outra. Uau, também maravilhosa. Contador de histórias. O que é o contador de histórias? É aquele que passa. Ele realmente, o que é a vida para ele? É ele poder viver a vida e contar o que foi vivido. E poder sentir o que ele viveu, poder se celebrar as suas vivências, as suas conquistas e vitórias. Então, ele vai contando e ele vai dando embasamento para as gerações que estão vindo, porque o contador de história vai contando e os que estão vindo vão sabendo o que veio acontecendo ao longo desse período. Como uma boa contadora de histórias que sou, também veio aqui para mim que se a gente não se entregar para as nossas histórias, a gente não vai ter o que contar. Então, essa vida, né, a gente todos os dias, a gente vai tendo oportunidade de viver histórias. Né? Então veio muito isso aí com a junção da flecha com o contador. A flecha com contação, Então, assim, a gente se entregar para as nossas jornadas, porque é assim que a gente vai poder ter histórias para a gente contar para os outros e assim também ensinar os outros, inspirar os outros, né? E poder ajudá-los. Sempre embasado na verdade, né, Cris? Sempre embasado na verdade. E eu vou tirar mais uma para fechar essa roda aí da nossa resposta. Rei Oká. O Rei Oká, ele diz assim, quanto de alegria você está trazendo para a sua vida? Ele te faz uma questão, ele te coloca uma pergunta para você refletir. Por que não, né? Quanto de alegria você está trazendo? Traga mais alegria, traga o humor, traga a festa, comemore, né? Então, dança, brinque, ria, né? Ria de si mesmo, né? Ria de si mesmo, isso mesmo. Maravilhosa essa carta. Lindo, lindo, lindo. Gostaram, pessoal? Se gostaram, manda coraçãozinho pra gente. Muito lindo, adorei. Me fez refletir algumas coisas aqui sobre mim mesma, o que é ótimo também, né? Sim. Bom, agora vamos para as nossas perguntas. Eu vou trabalhar hoje com o baralho cigano. Acho que dentro dos meus oráculos é o que tem mais correlação com a energia dessa noite, né? E eu vou tirar, então, aqui a cartinha, vou ler a pergunta, vou falar o nome da pessoa, tiro a cartinha e a André complementa com uma cartinha do dela, certo, André? Tá bom, tá bom. Tá. Então começa agora com a Luzia Gordiano. Ela pergunta o seguinte: como posso firmar meu relacionamento? Não vou embora não, porque ainda tem uma surpresa no final, hein? Bom, gente, vamos lá. Fiquem aí que ainda tem coisa gostosa para acontecer. Você tirou já, Luzia. Vamos ver, Luzia.
Tá. Olha, Luzia, aqui está dizendo o seguinte, tá? Que é para você se entregar mais para os aspectos carnais, sexuais, eróticos, tá? Que é isso que vai despertar seu coração. E talvez está chegando alguém novo no seu caminho, tá? Mas pode ser ele mesmo, mas está vindo com mudança. Então saiu aqui um cavalheiro, saiu uma serpente e saiu um coração, tá? Então respondendo aqui, deu como posso firmar meu relacionamento, criando mais conexões de intimidade, né, com o corpo e com a alma, fazendo com que esses corações realmente, ó, se conectem, né, e se unam, sejam mais, até um pouco do que a Andrea trouxe aqui na mensagem coletiva, né, trazendo as suas verdades, trazendo à tona, né, o sentimento, aquilo que sente, tá? E esse corpo podendo refletir isso nas sensações corpóreas. O que veio para você, André? Então, a carta que saiu aqui chama-se A Morte do Xamã. Mas, assim, claro que a pessoa ouve isso e fala, nossa, mas como a morte do xamã? E eu estou falando do como eu posso firmar meu relacionamento. O que você pode ler com essa carta é que, para que o seu relacionamento se firme, é interessante ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que pode ser transformado. Porque a morte do xamã, ele fala de um momento de renascimento, de transformação. Então, algo tem para ser transformado nesse relacionamento. Algo tem para ser melhorado. Um novo olhar, uma nova forma de vivê-lo para que ele se firme. Uhum. É interessante que aqui nas cartas ela, como seu cavaleiro, a serpente, que no xamanismo, a serpente, a cobra, ela é cura, né? Então, esse é o caminho, tá? Então vamos lá. Segunda pergunta da Beth Costa. Estou com um contrato a ser fechado. Será positivo? Vamos ver o que a cigana vai trazer para a Beth e depois a Andrea puxando a cartinha dela lá. Vamos lá. Tem obstáculo, viu, Beth? E questões que vão te deixar com muita dúvida são as pedras e saíram os ventos e fechamos com os livros, mas o final é positivo, tá? Só que você vai ter que atravessar um pouquinho aí ainda algumas dificuldades que vão gerar algumas dúvidas para você. Então, vá buscar aonde se certificar das coisas para poder limpar o céu, né? Para você receber a energia dos lírios. Aí aqui veio a carta O Berço. Essa carta fala o quê? Que para que esse resultado seja positivo, vai depender exclusivamente dela, da ação que ela vai ter com isso. Ela precisa reagir, ou seja, ela tem que tomar uma atitude logo, fazer algo por isso, para que isso realmente seja positivo. Então, é uma ação positiva em relação ao que ela está buscando, né? Sim. Agora, a Tamires Valentina, ela falou o seguinte, Jacob Pereira Nascimento, ainda se lembra de mim? Então, vamos ver aqui se o Jacob, se a cigana vai trazer aqui, se o Jacob ainda lembra da Tamires. Jacob, me lembrei do lobinho. Chamava-se Jacob. Bom, saiu a casa, saíram os livros e saiu o chicote. Olha, Tamires, essa relação de vocês foi uma relação de alma, né? A casa aqui trazendo essa coisa do lar, né? Onde vocês se encontram, onde vocês se aquecem. Agora, ele está ainda, assim, pensativo, estudando a questão, né? Porque foi uma relação que trouxe alguns aspectos para ele, assim, importantes, diferentes, ou que ele nunca tinha vivido, né? Com esse chicote aqui, tá? Mas ele está estudando ainda o que fazer, ele não está ainda convicto, ele não abriu ainda, não se abriu ainda para viver uma relação mais verdadeira, né? Vamos chamar assim. Agora André. aqui, saiu o cocar. O cocar é como se dissesse,
Você já passou por essa etapa, por essa etapa, por essa etapa. Agora vem uma nova fase, ou seja, avance, siga, né? Então, eu entendo como sendo um passo que você tem que dar aí para frente, tem que seguir adiante. É, e aqui eu acabei, fui embaralhar e me veio a intuição de olhar para ela, saiu a carta da morte aqui, falando que é uma finalização de ciclo, né? Então, assim, foi uma relação que teve um significado, mas é isso, acho que você tem que estar seguindo, né? Não se prendendo. Tá bom, Tamires? Ela tá aí conversando com a gente, já foi rápido, foi conexão. Foi conexão, exatamente, estamos afastados. E deixa fluir, viu? Porque às vezes é isso mesmo, aí volta quando, na hora certa, na hora do aprendizado de ambos. Luiz Chaves, o cigano, ele perguntou qual minha conexão com o xamanismo. Essa aí eu vou deixar só você tirar, porque é uma pergunta muito ligada com o seu Não, tarô. ó, que beleza, vamos ver. Essa aí é maravilhosa, vamos ver. Uau, essa resposta não podia ser melhor. Lugar de poder. Qual a minha conexão com o xamanismo? É o seu lugar de poder. O que é o lugar de poder? É onde você se encontra, é onde você encontra a sua força, é onde é o seu momento, é onde você está conectado você com você e com aquele momento. Então, a sua conexão ao xamanismo, pelo que diz aqui, é capacidade de se ligar com a terra, com a sua energia, com tudo. Não podia ser uma resposta mais E faz todo sentido, tá? Você conhece ele positiva. faz pouco tempo e tal, a gente tem conversado. Diria só que é isso. E ele deve desanuviar também. Tirar as dúvidas e Sim, sim. pisar firme, É, né? E é cair confiar, né? para dentro, né? Isso aí, cair para dentro, né? Como dizem. Cai para dentro, né, Cris? Isso. Simone Aquino, ela pergunta o seguinte: tem alguma chance com o Fábio? Então, vamos ver. O que vem aqui? Olha, saiu aqui a montanha, o chicote e o sol. Você vai ter que atravessar ainda alguns desafios, né? Tem um desafio pela frente, mas ele está no seu caminho. Ele veio com essa missão aí, né? De você aprender alguma coisa com ele, né? E esse fechamento aqui com o sol, mostrando assim que algumas coisas talvez que estejam ainda ocultas, Simone, elas vão se esclarecer, elas vão se mostrar para vocês, que talvez seja até o que representa essa montanha, né? Tem algumas coisas que ainda não estão claras entre vocês dois, tá? E é isso que acaba acontecendo aqui do chicote, às vezes, ele entrar em ação não para acarinhar, mas para gerar uma certa dor, né? Um certo desconforto. Então, espera um pouquinho que tem alguma coisa aí que vai surgir. Fala, André. Aqui saiu a carta do urso, né, que chama Escudo do Oeste. É a carta da introspecção, é quando o urso se recolhe no inverno para fazer as suas reflexões, para fazer os seus balanços, para entender onde foi ok, onde não foi, para armazenar energia, para quando ele sair, novamente ele está pronto para viver a sua primavera. Então, é focar no que você tem como objetivo, mas refletir muito, pensar muito. É o momento seu de fechar o olhinho e pensar o que é importante. Ok. Agora vem a Dani Gebel. Minha mãe está com nódulo no rim. O que vem por aí? Então, vamos lá. Tomara que sejam boas notícias, viu, Dani? A Dani está sempre aqui também. Gosto muito da presença. Olha, já saímos com os lírios, com o cão e tem os ratos. Olha só. Tem uma proteção espiritual muito grande aí do lado de vocês, tá? Então a tendência é
de ser um desfecho muito positivo. Porém, é preciso cuidar da energia mental, viu, Dani? Da mente, que pode estar gerando desgastes, né, psíquicos. Eu sei que é difícil, mas cuida, mantenha a mente o mais serena e o mais em estado de presença, né, que a gente falou tanto hoje aqui, isso, possível, para que o campo energético de vocês não influencie negativamente, ao contrário, influencie positivamente. Então, trabalhe a fé, trabalhe o positivismo, né, trabalhe a sua energia para que isso, porque assim, lírios com o cão é muito positivo, né? Então, tem uma proteção espiritual que está conduzindo, mas a mente não pode impedir. Aqui para corroborar com isso aí veio o fogo sagrado, que é a paixão. Então, o que eu tenho para dizer é assim, realmente essa história da mente, se libertar um pouco da conversa interna negativa e entender que o que importa mesmo é você acreditar, fé, porque o fogo sagrado fala muito dessa conexão com o que é sagrado, com o teu fogo sagrado, com a sua essência divina, né? O que é espontâneo seu, o que é verdadeiro seu, se livrar de medos, de coisas negativas e tóxicas, do pensamento, para que as coisas realmente fluam. E, e é uma carta também positiva. Então, eu acredito que se a pessoa realmente der esse olhar de fechar os olhos, se conectar com o seu coraçãozinho, com a sua paixão, com a sua espontaneidade, com o que tem valor, e não ficar deixando o negativo tomar conta, tá? Tem muito positivo. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido? O que vocês estão sentindo? Segundo as intuitivas, é para ouvir, é para sentir, né? Antes de tudo, viu, meninas? Hoje só tem mais mulheres aqui, mas eu acho que o Getúlio ainda está aqui com a gente. Agora é a Ana Andina. Ela fala o seguinte: vou fechar o trabalho que estou negociando. Opa, já saiu as alianças aqui. Os pássaros e o jardim. Sim, vai fechar. Simples, é bem objetivo aqui, sendo bem objetiva. Vai fechar, sem nenhuma dúvida. E você, Andréa, o que saiu para ela? Saiu o tambor, que simboliza ritmo. Ou seja, é positivo, mas não queira apressar nem reduzir. Apenas deixe que o ritmo das coisas fluam no seu tempo, né? Então, é positivo, mas não queira que seja para amanhã, nem que seja já, ou seja, respira, vai no tempo que tem que ser. Uhum. O Getúlio disse que ele está atento. Pessoal, vocês que são novos aqui nas Segundas Intuitivas, né? Essa live acontece todas as segundas, às 20 horas, só para tiragem de cartas. Essa em especial é uma live temática, né? Que a gente traz esse conteúdo, foi a Noite Xamânica, está sendo. E aí todo mundo colocou a pergunta antes da live, lá no Stories. Eu fiz Stories o final de semana inteiro, né? Então, começa a me seguir, começa a acompanhar, porque eu estou sempre aqui. E aí a ideia é essa, a gente tirar, estou lendo as perguntas de quem já tinha mandado até hoje às 18 horas, né? E para fechar das perguntas, Andrea, é a Ana Hetten, ela disse o seguinte: devo ou não fazer um curso em outra cidade? Estou tirando aqui, cartinha para a Ana. A Ana também é minha parceira, ela faz a primeira e segunda intuitivas do mês comigo, mora na Nova Zelândia, a gente se conheceu à distância. Olha, tá. Bom, Ana, tem aqui uma energia de urso, cegonha e chave, né? O que tá vindo aqui, Ana, assim, você só tem que olhar um pouquinho, esse urso aqui me chamou a atenção, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Porque tem alguma energia aí que você tem que olhar nesse curso com as pessoas, alguma coisa para você prestar atenção, né? Porque uma vez que você consiga identificar que energia de urso é essa, você tem a cegonha com a chave, então dizendo assim, novidade, é coisa boa, abertura de portas, mas cuida
desse urso, tá bom, amiga? E você, Andréa? Aqui saiu a carta da vitória, né? Que é contar os golpes. É quando você realmente se celebra todas as suas conquistas. Então é vitória. Ok. Então, entendeu, né? Então, assim, tá tudo certo, mas só cuida aí para saber que energia de urso é esse que entrou aí nesse contexto, né? Ok? Fechou. Aí. E aí, Agora, pra Cris? gente Ninguém mais encerrar. nenhuma perguntinha? Então tá, agora vem a minha parte, né, Cris? Aham. Bom, vamos lá, porque só para a gente não acabar tarde demais. É, vai ser Agora, então, rapidinho. eu prometi que no final da nossa noite a gente ia ter uma surpresa, né? E agora a gente vai fazer uma prática xamânica, né, André? É, na verdade, assim, todos vamos fechar os olhinhos e fazer a nossa meditação. O que que é essa meditação? É a prática do xamanismo, que é entrar dentro do seu espacinho sagrado, que é o seu coraçãozinho, respirar profundo, soltar o ar lentamente e apenas ficar nesse estado, se conectando com você mesmo, você com você mesmo, lembrando que o mundo está aí fora, mas você está aqui, estado de presença. E enquanto isso, eu vou fazer um toquinho de tambor, só para vocês sentirem o que é o tambor. Claro que um tambor aqui tocando na live, nunca o som dele fica tão perfeito, mas é legal, dá para vocês irem sentindo um pouquinho do que é ouvir o tambor. E vai ser rapidinho, mas só para vocês se conectarem, tá bom? Então eu peço que todo mundo feche bem os seus olhinhos, fiquem aí confortável onde vocês estão, sentadinho na cadeira, respirando profundo. E nós vamos começar com o tamborzinho. Primeiro vamos fazer todo mundo respirando suave.
Bem devagarinho, quem está de olhos fechados. Deu para sentir um pouquinho do que é o tambor. Respira profundo e pode ir bem devagar abrindo os olhos para a gente poder se despedir dessa noite tão gostosa. Foi mesmo. Vocês gostaram? Vocês estão bem? Conta aqui pra gente. O que vocês sentiram? Uma palavrinha. A gente. De verdade, eu acho que tem muito isso, assim, nas segundas intuitivas, né? Vem quem tem que vir. E eu sempre sinto, assim, no final, uma energia das pessoas, né? Pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi, né? E que, de repente, estão participando, estão vindo, né? E eu sinto muito isso, assim, a presença de todos vocês, assim, no meu final de noite das segundas-feiras, sabe? E gratidão, amiga, muito lindo. Eu amei, eu acho que foi muito rica. Pessoal, eu vou salvar a live. Passem aí para outras pessoas, para quem quer conhecer o xamanismo. Né? A gente falou bastante hoje. Olha, a gente está batendo 1h23 de live. Olha que beleza! Mais um recorde aqui. Mas foi muito, muito, né? Cheio de conexão, também acho, Tati. Obrigada, Getúlio. Super honra ter você aqui, Luísa. É a primeira vez, a Luísa entrou agora também. Não conhecia a Luísa. A Beth está dizendo gratidão, muito bom. Então é isso. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui, né? É nos ajudarmos. Sim. Né? Antes de tudo é isso, né? Nos ajudarmos. Também quero agradecer muito, Cris, pela oportunidade, né, da gente fazer essa troca. E principalmente por todos que vieram aqui prestigiar a gente na live, né? Eu fico feliz de poder disseminar um pouquinho do que é o xamanismo, porque é as sementinhas que a gente vai distribuindo por aí pelo mundo, pelas pessoas queridas. E quanto mais tiver, melhor. Eu agradeço todos os amigos, eu agradeço sempre. Cris, obrigada também. E essa noite foi ótima, ainda bem que vai ficar salva, eu adoro. Luzia, eu falei Luísa, mas é Luzia. Luzia, gratidão também. Espaço Ayane. Falou que pena que eu só vi agora, mas eu vou deixar gravado. Logo quando acabar a live, eu já subo, já disponibilizo para você. Minha amiga linda. Então. E aí vocês podem assistir, dá like, pessoal, que se impulsiona aí, né? Segundas intuitivas. Passa para outras pessoas. Segunda-feira que vem, estou aqui de novo, né? Para tirar as cartas da semana para vocês.
E está sendo muito, muito rica essa experiência, muito mesmo. E gratidão, Santa Sara. Gratidão. Eu também agradeço ao baralho, a carta dos caminhos sagrados, maravilhosa. Também agradeço. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem Tchau, com Deus, luz divina no caminho de vocês. Um beijo. tchau. Tchau.